Vivendo de forma extraordinária. O tema de hoje é vivendo de forma extraordinária. E a palavra que eu trouxe na quarta-feira, ela se encaixa perfeitamente neste tema. E eu queria compartilhar esse desafio com vocês, né? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, porque assim como foi para a minha vida, eu tenho certeza que vai ser para a sua também. Amém? Abra comigo então Josué no capítulo 1. Josué no capítulo 1. A nossa leitura vai ser apenas do versículo 9. Depois você leia na sua casa todo o capítulo. Você pode ler do versículo 1 em diante. Mas, como base aqui da nossa ministração, nós vamos ler o versículo 9. Que é para você uma palavra rema para o teu coração nesta noite também. Olha o que é que diz. O Senhor disse para Josué: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos ler junto, queridos? Vamos lá? Com vontade, com gás, vamos lá. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas coisas você já planejou fazer no final do ano, mas não conseguiu colocar em prática no ano seguinte? Já aconteceu isso com você ou não? Ou as coisas não mudaram? Há uma frase do Albert Einstein, ainda que o pastor Osmar hoje pela manhã ele lembrou, que diz que fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é insanidade. E é verdade, não é, irmãos? Insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, não espere resultados diferentes com as mesmas práticas, porque se nada muda, então nada muda. Continuam as mesmas coisas, as mesmas práticas, os mesmos resultados. Não é verdade? É verdade. Então, não viva de promessas para um ano novo, mas viva de atitudes para uma vida nova, que é diferente. Mas veja bem, olha só. Existem algumas simpatias que as pessoas fazem na passagem de um ano para o outro. Olha só algumas simpatias, vamos lá. Roupa branca, comer 12 uvas, pular 7 ondas, jogar flores no mar, não comer animal que cisca, o frango, né, por exemplo, comer lentilha, colocar folhas de louro na carteira. Por acaso você praticou uma dessas coisas aqui, na passagem do ano? Olha lá, irmão, vigia, hein? Que eu vi na internet foto de gente lá, pulando 7 ondinhas. Vou colocar roupa branca, Ronaldo, para ver se dá uma sorte aí para esse novo ano. Tá? Vou comer 12 uvas. Tem gente que comeu mesmo, né? Fala a verdade. E não foi só 12 uvas, não. Foi muito mais do que isso. Quem ganhou uns quilinhos a mais, como disse o Dodô? Quem é que ganhou uns quilinhos a mais aí? Final de ano. É complicado, né, gente? Mas, queridos, essas são algumas simpatias que as pessoas fazem na passagem de um ano para o outro. Não é verdade? Não é assim que a gente vê na televisão? As praias lotadas, as pessoas lá de branco, pulando 7 ondas e tal, toda aquela coisa. Outros comem lentilha, outros não comem animal que cisca, outros jogam flores no mar. Aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas é o seguinte. Todas essas simpatias são apenas expectativas. São apenas expectativas. Isso não é uma realidade. Não é realidade. Não será praticando essas simpatias que vai fazer você ter um ano melhor. Não é verdade, irmãos? Toda vez que nós iniciamos um ano novo, toda vez que surge um ano novo, ele nunca vem sozinho.
Esse novo ano sempre vem misturado de uma boa expectativa, mas ao mesmo tempo ele vem com um pouco de preocupações com aquilo que vem pela frente. Então, boas expectativas e preocupações. E não há como nós separarmos as coisas. A gente não consegue selecionar apenas as coisas boas para que só elas aconteçam na nossa vida. Isso é impossível. Todos nós aqui temos sonhos, temos planos, temos projetos para esse ano. Quantos têm sonhos e projetos para esse ano aqui? Todos nós. Agora, tudo isso vem sempre com boas expectativas e preocupações. As boas expectativas e preocupações. Então, por exemplo, aqueles que desejam se casar esse ano. Por que vocês ficaram quietos? Olharam feio para mim? Quem é que deseja se casar esse ano, por exemplo? Olha lá. Há boa expectativa, não é verdade? Tem uma boa expectativa, mas ao mesmo tempo tem preocupações, porque a vida muda. Poxa, vai casar, vai mudar a vida. O feijão está mais caro. Existem boas expectativas, mas há uma preocupação. É uma nova vida, é um novo momento da vida do casal. Por exemplo, abrir um negócio. Existem pessoas que de repente esse ano gostariam de abrir um negócio. É verdade que tem boas expectativas, mas ao mesmo tempo há preocupações. Por quê? Porque o momento que a gente vive na nossa nação é um momento extremamente complicado. A crise que nós estamos enfrentando. Então há uma preocupação. Outros, por exemplo, entraram na faculdade. Olha só que boa expectativa. O curso que eu sempre quis fazer, Ronaldo. Mas há uma preocupação também. Qual é a preocupação? Será que eu vou conseguir concluir o meu curso? Será que eu vou conseguir? Vou ter condições, até mesmo financeiras, para concluir? Outros, por exemplo, têm expectativa desse ano de ter filhos. Cadê quem quer ter filho esse ano aqui? Deixa eu ver. Olha lá. São poucas pessoas, gente. Vamos multiplicar aqui, irmãos. Até você, Ale, é mesmo? Que legal, que bênção. Mas é uma boa expectativa, irmãos. Ao mesmo tempo, surgem preocupações. Porque hoje você ter um filho envolve uma série de coisas. É dinheiro, é educação, é escola, é médico, é tantas coisas. Então, há sim preocupações. Então, qual é o segredo, queridos? Qual é o segredo para a gente ter um ano feliz? Uma vida feliz? Como reagir diante das boas expectativas e das preocupações que nós teremos durante este ano de 2016? Você tem expectativas para algo novo neste ano? Tem ou não? Para coisas novas acontecendo? Agora, o texto que a gente leu aqui, o versículo que nós lemos, mostra um momento novo surgindo para Josué. O novo sempre encanta. O novo sempre traz boas expectativas. Então, o novo aqui para Josué encantava. O novo trazia boas expectativas, não somente para Josué, mas também para todo o povo de Israel. Havia uma grande expectativa em relação, por exemplo, à promessa da terra prometida. Mas também havia uma preocupação. Qual era a preocupação? O líder, Moisés, havia morrido. Mas o texto que a gente leu aqui, queridos, Deus deu alguns conselhos para Josué. E mostrou algumas possibilidades para ele. Quando Josué aqui é confrontado pelo novo, ele está prestes já a entrar na terra prometida. E Josué, diante disso, queridos, ele tinha duas possibilidades. Entrar na terra prometida ou se acovardar. Avançar ou recuar. Ele tinha alguns desafios pela frente. Naquele tempo ele tinha os desafios. Moisés havia morrido, vamos lembrar disso. Ele tinha que não apenas liderar o povo de Israel no deserto, mas também atravessar o Jordão, derrubar as muralhas de Jericó e seguir em frente até a terra prometida, a terra de Canaã.
A pergunta que eu faço é: como é que Josué, ele reagiu diante destes desafios? Quais foram os conselhos que Deus deu para Josué para ele enfrentar este novo momento? Quais foram esses conselhos? E aí eu quero deixar com vocês nessa noite, de maneira prática e objetiva, 3 conselhos. 3 conselhos de Deus para o novo tempo, para a gente viver de forma extraordinária. Você quer viver neste ano de forma extraordinária, querido? Quantos querem viver de forma extraordinária? Então, Deus deixa para a gente aqui, nesta noite, 3 conselhos. 3 que eu quero destacar com vocês. Primeiro conselho: confiança absoluta em Deus. Você quer viver de forma extraordinária? Meu irmão, você precisa ter uma confiança absoluta em Deus. Vamos dizer juntos? Confiança absoluta em Deus. É o versículo 9 que nós lemos mesmo. Agora, entenda o seguinte, que o nosso Deus é um Deus extremamente confiável. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. Tudo o que ele falou em relação a você vai se cumprir. Eu creio nisso. Você crê nisso ou não? Então, a palavra de Deus, ela traz para a gente ânimo, traz alento para o nosso coração, dá uma segurança para a gente. A palavra de Deus para Josué foi a seguinte: Josué, não fique apreensivo, Josué. Josué, não fique com medo. Mas Josué, vá em frente. Siga em frente, confie em mim, Josué. Lembrando vocês que Josué, ele tinha o desafio de passar ali o Rio Jordão, enfrentar as muralhas de Jericó e depois seguir até a terra de Canaã. De repente, naquele momento para Josué, queridos, essa promessa da terra prometida parecia ser muito difícil ser alcançada. É muito complicado. Mas, em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué: Josué, confie em mim. Josué, confie em mim. O novo ano que vai surgindo agora, esse ano que já está começando, queridos, muitos desafios vão surgir para você. Muitas dificuldades vão acontecer na sua vida, até mesmo porque faz parte do nosso crescimento e amadurecimento. Quantos querem crescer e amadurecer na fé? Deixa eu ver. Você deseja isso, meu irmão? É sim ou não? É natural, vão surgir dificuldades. A gente cresce no meio das dificuldades, nos desafios que vão surgir. Agora, a questão está em nós confiarmos totalmente em Deus. Mesmo diante das dificuldades. Eu pergunto para você nesta noite: você confia em Deus? Você tem confiado em Deus? O que significa confiar em Deus? Confiar em Deus é acreditar realmente. Confiar em Deus é crer sem duvidar. Confiar em Deus é entregar a chave, é sair de casa e ficar descansado, certo de que você deixou aquela chave em boas mãos. Isso é confiar em Deus. Confiar em Deus é sentar-se no banco do passageiro e confiar no motorista. Alguém disse: é verdade. Se tem algum problema com o namorado ou com o marido, sentar do lado do marido dirigindo, não dá. Mas é isso. A gente sentar do lado e confiar no motorista. Agora, na expressão mais popular, confiança significa colocar a mão no fogo. É quando a gente diz assim: olha, eu coloco a mão no fogo por tal pessoa. Você já ouviu essa expressão ou não? Eu coloco a mão no fogo. Por ele eu coloco a mão no fogo. Quando a gente usa essa expressão. E com Deus, queridos, o homem pode falhar, é verdade. Mas com Deus, Deus não falha. Com Ele você pode colocar a mão no fogo. Porque tudo aquilo que Ele falou, Ele vai fazer. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele vela pela sua palavra. Amém, queridos? Agora, quando nós aprendemos a confiar em Deus, a nossa esperança não desfalece. As nossas energias não são minadas. Pelo contrário, as nossas energias são renovadas. E a certeza da vitória jamais nos abandona, queridos. Então confie em Deus,
Coloque e deposite a sua confiança no Senhor. E não coloque um ponto final nas suas esperanças. Quer viver de maneira extraordinária? Não coloque um ponto final nas suas esperanças. Não diga assim, já é o fim. Não tem mais jeito. Por quê? Você não pode dizer assim, porque você ainda está vivo, meu irmão. Você ainda está vivo. E mais, Deus ainda não terminou o que Ele tem para fazer na sua vida. Então tem muita coisa pela frente. Tem muito caminho a trilhar, tem muito o que fazer, tem muito ainda nessa vida que plantar, tem muito o que amar. Deus não terminou a obra dele na nossa vida. Ele está realizando uma boa obra na nossa vida, Ele vai aperfeiçoar até a volta de Jesus. Glória a Deus. E eu tenho certeza e eu creio que este ano de 2016, Deus vai abrir portas para você. E Ele vai dizer para você, eu sou com você por onde você andar. Eu estou contigo. Queridos, nós temos a garantia da presença de Deus conosco. Não é bom a gente saber disso, que a gente não está sozinho? Mas que Deus está conosco. Como é bom a gente saber, isso traz, como eu disse, traz alento para o nosso coração. Traz tranquilidade para a nossa alma. Glória a Deus por isso. E olha só, Paulo disse lá em 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida neste ano, eu creio nisso, mas confie em Deus. Você quer viver de maneira extraordinária esse ano? Então confie em Deus, confiança absoluta em Deus. Esse aqui é o primeiro conselho de Deus para um novo tempo na nossa vida. Amém? Segundo conselho, para a gente viver de maneira extraordinária. Não se acovardar frente aos desafios. Vamos repetir isso juntos, queridos? Não se acovardar frente aos desafios. E você sabe muito bem que a vida, ela é cheia de dificuldades, de problemas, de desafios. O próprio Jesus disse isso. O que é que ele disse? Que no mundo nós teremos aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu tenho plena convicção de que se o Senhor venceu este mundo, Ele também nos capacita a vencer. Ele nos capacita. Quando Josué estava enfrentando um grande desafio, o próprio Deus disse para ele, Josué, não tenha medo. Josué, fique tranquilo. Aí eu fico pensando o seguinte, quantas vezes, irmãos, nós enfrentamos desafios e deixamos de entrar pelas portas que Deus abriu por medo? Quantas vezes Deus abriu portas para nós e nós não entramos por causa do medo, porque o medo dominou a nossa vida. E sabe, irmãos, o medo nos paralisa, o medo neutraliza o nosso potencial. E o medo faz com que a gente recue. Surge o desejo de recuar. O que é o medo, queridos? Medo é fé na derrota. Medo é você olhar uma situação e dizer o seguinte, eu já perdi. Não tem mais jeito, eu sou derrotado, eu já perdi. Medo é você tirar a sua confiança em Deus e depositar essa confiança em homens ou em alguma coisa. Isso é medo. Agora veja bem, de repente você tem tantos planos como você disse, né? Tem sonhos para este ano, projetos, mas entenda o seguinte, que no meio do caminho Deus pode mudar as coisas. Aí eu pergunto para você, como é que você vai encarar este novo momento da sua vida? Porque você tem planos, é verdade ou não? Se você diz para mim que você tem projetos, e de repente no meio do caminho, Deus pode alterar, Ele pode mudar as coisas. E como é que você vai encarar essa nova realidade? Você vai se acovardar ou você vai encarar? Você vai permitir que o medo domine a sua vida ou você vai enfrentar a situação? Sabe, queridos, que tem muita gente que pensa que quando Deus abre portas, tudo é fácil.
Tem gente que diz o seguinte, que o sinal da bênção de Deus é quando tudo fica fácil. Tem gente que pensa assim, tá tudo fácil, é porque Deus está aprovando. Nem sempre. Nem sempre. Essa não é uma realidade nem bíblico. Ao mesmo tempo, quando Paulo estava em suas viagens missionárias, e uma porta também era aberta, muitos desafios e muitas propostas surgiram para ele não entrar por essas portas, e eram portas que Deus havia aberto para ele. Então aí você pergunta, o abrir a porta e as coisas acontecerem de forma tranquila, é sinal de que Deus abriu? Claro que não é sempre assim, não. Não é assim. Mas o desafio, queridos, se a gente quiser viver de forma extraordinária, nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus para entrarmos pelas portas que Ele abriu, mesmo que surjam dificuldades no meio do caminho. Esteja atento, esteja sensível à voz do Senhor. Nós precisamos então, nessa noite, queridos, é confiar em Deus e ter a certeza de que Deus está conosco para então nós enfrentarmos as situações que virão pela frente. A Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler juntos, queridos, na tela? Vamos lá. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mais uma vez, vamos ler juntos. Deus não nos deu espírito de covardia, mas do quê? De amor e equilíbrio. Então, meu irmão, seja corajoso. Seja corajoso. Aí você vai dizer para mim, mas Ronaldo, e se eu tiver com medo? Vá com medo do mesmo jeito. Vá em frente à situação. Porque lembre-se, Deus está com você. O Senhor está com você. Não abra mão de confiar em Deus, como nós já ouvimos. Não abra mão de confiar nele. Mas também não abra mão de ser corajoso. É a confiança mais a coragem. Se Deus te deu uma palavra e você tem convicção que é uma palavra de Deus para a sua vida, meu irmão, se você tem essa convicção, não pare. Não se acovarde, não tenha medo, porque o Senhor vai à sua frente, mesmo que a situação seja difícil, como era para Josué também. A situação de Josué era complicadíssima, mas o Senhor era com eles, e o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz que é Ele que perfeitamente desembaraça todo o nosso caminho. É o Senhor que vai desembaraçar todo e qualquer caminho. Então lembre-se de uma coisa. As pessoas felizes, elas lembram do passado com gratidão. Elas alegram-se com o presente e elas encaram o futuro sem medo. Elas avançam. E a Bíblia diz, que a presença do verdadeiro amor lança fora todo medo. A presença do verdadeiro amor lança fora todo temor. Por isso que o Senhor está dizendo para nós nessa noite: varão corajoso, varão valoroso, varão esforçado, eu sou contigo, o Senhor é com você. Vá em frente, meu irmão, não desanime, porque o Senhor está com você por onde você andar. Então, 2 conselhos. Qual é o primeiro conselho? Eu não ouvi, desculpa. Confiança absoluta em Deus. É legal se você sempre puder anotar. Se todo mundo hoje tem celular, é legal, quando passa na tela, você sempre dá um cliquezinho lá, bater uma foto, é legal. Por quê? Ou então você anotar. Eu ouvi assim na escola que a melhor memória está na ponta de um lápis. Eu ouvia isso. A melhor memória está na ponta de um. Então é legal, quando a gente anota, a gente não esquece. Depois, quando esquece, a gente dá uma lembrada, dá uma lida nas nossas anotações e lembra daquilo que Deus falou. E o que Deus está falando com você é extremamente importante e pode mudar o rumo da sua história aqui neste ano. Você crê assim ou não? Então, qual é o primeiro lugar que eu falei? Primeira coisa? Confiança absoluta em Deus neste ano. Quer viver de forma extraordinária? É confiança absoluta em Deus. Segunda coisa, não se acovarde, meu irmão, frente aos desafios. E terceira e última coisa que eu quero deixar para o teu coração nesta noite, o outro conselho é: viva de acordo com a palavra de Deus. Vamos dizer isso juntos, queridos? Viva. Se você quer ter uma vida extraordinária,
quer viver de forma extraordinária, não tem como a gente fugir disso. Que é de colocarmos em prática a palavra, vivermos de acordo com a palavra. Tem muita gente na igreja que diz o seguinte: eu acredito em Deus. Eu acho que o que eu mais tenho nessa vida, eu não tenho nada. Mas o que eu mais tenho nessa vida é fé. Você já ouviu alguém dizendo assim? Já. Tem gente que diz assim. Mas eu fico pensando assim: fé em quê? Fé no quê? Fé aonde? É fé no autor e consumador da fé? Onde é que você tem depositado a tua fé? Então veja bem, a questão não é apenas confiar, como eu falei no primeiro conselho. A questão também não é apenas ser corajoso, como eu falei no segundo conselho. Mas é diante da confiança e da coragem, não abrirmos mão da palavra de Deus. Porque aqui, diz o Senhor, aqui falarei contigo. É aqui que o Senhor quer falar com você. Neste ano de 2016, Deus quer se revelar a você pela sua palavra. Você quer ouvir a Deus? Se você quiser respostas fáceis, vai lá, pega o guru, o vidente. Aí você tem resposta fácil. Mas Deus quer falar com você pela palavra dele. Ouça a voz de Deus pela sua palavra. Amém? E ouvir a voz de Deus pela palavra é não abrir mão daquilo que Ele está dizendo. E Deus está falando conosco nos dias de hoje. Inclusive, queridos, para nós sabermos se as portas que estão abertas foi Deus que abriu ou não, se são ciladas ou não, nós precisamos ser guiados pela palavra, porque é a palavra de Deus que vai nos orientar. É o ouvir da palavra de Deus que vai produzir fé no nosso coração. O que é que diz a Bíblia? A fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? O ouvir da palavra de Deus. É o ouvir da palavra de Deus que vai nos livrar de nós entrarmos por portas que Ele não abriu e que são verdadeiras ciladas da nossa vida. Por isso que a gente precisa ouvir a voz de Deus pela palavra. Olha o que Deus disse para Josué agora no versículo 7. Olha só. Vamos ler juntos aqui. Me acompanha, vamos lá. Tenha cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aí eu coloquei em letras garrafais. Vamos lá. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. É o conselho de Deus aqui para Josué. O que é que Deus estava dizendo para Josué em outras palavras? Deus estava dizendo em outras palavras: Josué, não coloque vírgulas na minha palavra só para justificar o que você quer que eu fale para você. Josué, também não tire vírgulas da minha palavra, só para você ter aprovação minha nos seus projetos pessoais. Josué, confira sempre aquilo que eu estou dizendo. Josué, confira na minha palavra e confie também na minha palavra e não em ideias humanas e não em pensamentos humanos. Confie, Josué, na minha palavra. Queridos, se existe algo que nós precisamos é amar a palavra de Deus. Eu duvido de um cristianismo, olha, é uma vida cristã de alguém que não ama a palavra de Deus, que não tem contato com a palavra de Deus, que não medita na lei do Senhor, que não ama este livro, esta palavra. E nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos desejar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos guiar neste ano a uma vida extraordinária e a uma vida de vitória. Você quer ter uma vida extraordinária, viver de forma extraordinária? Quer ter vitória diante das situações da vida? É a palavra de Deus que vai te guiar, que vai te orientar e que vai te levar a uma vida de vitória. Olha o que diz alguns textos aqui, para a gente pensar junto. Vamos lá. Leia comigo Salmo 119, o que diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119 e 105. Salmo 119, versículo 97. Vamos lá. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Outro versículo. Salmo capítulo 1, versículo 2. Antes
tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 119, 113, o que é que diz? Odeio pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Salmo 119, 163. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. E o Salmo 119, versículo 174 diz assim: tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Diga glória a Deus. Queridos, aí Deus disse lá para Josué, logo no versículo 8, nós falamos no versículo 7, aí no versículo 8, olha só o que é que Deus disse para Josué: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, quando, irmãos? Dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás o quê? Prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, o Senhor ilumina os nossos pés e nos direciona pela sua palavra. Nós erramos na vida, queridos, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. É a Bíblia que diz isso: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora, você só poderá conhecer o melhor de Deus e melhor a Deus e o que Ele deseja para a sua vida pela palavra. É aqui que você vai descobrir o que é que Deus pensa ao seu respeito e da maneira como você está vivendo. É aqui que diz isso. Então, queridos, leia a Bíblia. Neste ano, se você quiser fazer diferença, viver de maneira extraordinária, leia a palavra de Deus. Tenha comunhão com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, e o seu fim vai ser um fim vitorioso. Sabe por quê? Porque Josué entendeu isso. Josué seguiu esses conselhos, queridos. Ele depositou a confiança dele em Deus. Ele não teve medo. Ele não se acovardou quando Deus disse: olha, não tenha medo, Josué. Vá em frente. E ele foi em frente, ele não teve medo. E aí, queridos, o resultado disso, que ele seguiu também a orientação de Deus na sua palavra, e aí ele prosperou no seu caminho, e ele obteve grandes vitórias. Ele chegou à terra prometida, à terra de Canaã, terra que mana leite e mel, porque ele tão certo ouviu os conselhos de Deus. Quero concluir com vocês dizendo o seguinte, queridos, quero concluir dizendo assim para vocês, que diante de tudo isso, nós precisamos crer que o Senhor está conosco, que Ele é o Deus do impossível, que Ele vai agir no tempo certo e da maneira certa. Vocês creem nisso ou não? Olha o que é que Davi dizia. Davi disse no Salmo 27, versículo 13: pereceria, eu morreria, pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Irmãos, nós precisamos crer mesmo quando as coisas estão difíceis. Esse ano vai ser um ano difícil para todos nós, os brasileiros, é verdade ou não? Sim, vamos enfrentar grandes dificuldades, mas nós precisamos crer mesmo quando as coisas estão difíceis, porque Deus tem todo o poder para agir, e Ele vai agir no tempo certo, na hora certa, do jeito certo, e o milagre na hora certa vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Creia nisso. Por isso que a Bíblia diz, 1 João capítulo 5, versículo 4, esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então, finalizando, eu quero dizer para você o seguinte: você terá este ano de 2016 um ano cheio de desafios e dificuldades que vão surgir na sua vida. É verdade, não se iluda. Você não está blindado. Ronaldo, eu sou um cristão, mas eu orei. Na passagem do ano, eu não só pulei as 7 ondas. Mas eu orei e eu pedi para Deus para que Ele me livrasse, Ele me protegesse, me blindasse a minha vida e a minha casa. Meu irmão, isso é impossível. Porque vai contra a palavra, porque no mundo nós teremos aflições, é verdade. Então neste ano de 2016, se prepare, meu irmão, porque virão aflições, virão problemas, mas eu creio que também você vai experimentar muitas alegrias, muitas conquistas e muitas vitórias. Eu creio nisso, meu irmão. Mas diante disso, para que você viva de maneira extraordinária,
para que você tenha essas grandes vitórias na sua vida. 3 conselhos. Confie em Deus, não tenha medo, mas seja corajoso e viva de acordo com a palavra de Deus. Vamos repetir esses 3 conselhos? Vamos lá? Confie em Deus, não tenha medo e viva de acordo com a palavra de Deus. Vamos lá? Mais uma vez para a gente fechar, vamos lá. Confie em Deus, não tenha medo e viva de acordo com a palavra de Deus. Receba essa palavra nessa noite para a tua vida em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus.